Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, você em todo o território nacional e em tantos lugares, nos acompanhando pela TV, pela internet. Agora, nós estamos começando o nosso Além da Notícia ao vivo desta quinta-feira e com um tema também muito importante. Aliás, já peço antes de antecipar aqui o tema que você já compartilhe também o nosso programa. Basta entrar aí no site da Canção Nova e clicar lá no link da TV. Pode compartilhar com outras pessoas também e pode avisar a outras para nos acompanharem aqui pela TV Canção Nova. Vamos falar hoje sobre atos terroristas na atualidade. Tenho certeza que é um tema que interessa a todos nós para conhecermos um pouco melhor, para descobrirmos suas razões, motivações e analisarmos por que o mundo vem sofrendo com essa ameaça, sobretudo nas últimas décadas e nessa última década, mais ainda, esse século XXI tem sido marcado por muito sangue nesses atentados terroristas. Bem, e já começo fazendo aqui a seguinte introdução. O terrorismo é caracterizado como um tipo de violência que se pratica contra vítimas inocentes com o objetivo de promover alguma causa ou percepção de mundo, seja pessoal ou coletiva, provocado por alguém, grupo ou facção. Sabemos que ao longo do século XX e, sobretudo, no século XXI, esse que estamos agora, as ações terroristas tiveram e continuam tendo grande impacto em várias regiões do mundo. Para os terroristas, atitudes violentas valem o seu preço, pois o que se faz é moralmente aceitável e assim acreditam que se combate o grande inimigo. O programa de hoje falará sobre os atos terroristas da atualidade e eu já quero receber nossos convidados especiais dessa noite. Recebo com muito prazer Coronel Elias Miller, que é diretor de Assuntos Legislativos da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, também advogado e professor. Boa noite, Coronel. Boa noite, eu que agradeço por esta oportunidade de estar na Canção Nova debatendo um tema de grande relevância para a nação brasileira e para o mundo. O tema é bom, não é? O tema é bom. Muito bem. Recebo também com muito prazer o Dr. Vitor Hugo de Araújo Almeida, é advogado, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, major da Infantaria, Forças Especiais e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Seja bem-vindo, Dr. Vitor Hugo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui. E realmente é um tema muito intrigante e muito interessante para nós discutirmos no dia de hoje. Tenho certeza que nós vamos ter uma aula aqui e você de casa vai também, certamente, hoje, tomar conhecimento de muitos detalhes sobre essa realidade atual triste que nós estamos acompanhando. Pois bem, eu já gostaria de deixá-los à vontade para uma introdução e já vou aproveitar uma deixa que a gente conversava antes de entrar no ar. Existem vários tipos de terrorismo, então, não é? Exatamente. Mas nós temos, ao longo da história da humanidade, logo após, no primeiro século após Cristo, nós já tivemos atentados terroristas, mas eram muito incipientes por questões fundamentalistas religiosas. Nós tivemos depois, no século XI, pontualmente, e como você bem disse, com grande incidência a partir do século XX. A partir do século XX nós tivemos, inclusive, a denominação das várias formas de terrorismo. A primeira delas é justamente o terrorismo revolucionário que o mundo conheceu. Quando nós tivemos os movimentos do chamado mundo comunista ou socialismo, e que foram derrubando monarquias e foram implantando os estados comunistas na busca do socialismo e que chegou, inclusive, até aqui a América. Então, esse terrorismo revolucionário, a pessoa ela quer justamente a mudança de regime político do país, desde uma anarquia ao comunismo ou um estado teocrático. Então, alguns movimentos também buscam um estado teocrático, como nós temos visto em algum movimento recente agora, o ISIS ou o chamado Estado Islâmico, que quer montar o chamado califado, somente composto por pessoas da crença muçulmana. O ISIS tem essa linha. Então, além deles, nós temos também o terrorismo nacionalista, que são aqueles que querem separar-se do país em que eles se encontram. Agora, nós ficamos até preocupados, Alberto, com a declaração de independência dos Países Bascos, ali na Espanha. Por quê? Porque o ETA, que era o grupo terrorista nacionalista, e que muito tempo utilizou essa técnica do terrorismo, ele está hibernando. E aí eles foram para o voto popular para tentar a total independência dos Países Bascos da Espanha. Então, quando eles não utilizam o método democrático, como foi agora, na votação, eles partem para ações terroristas.
Então, esse terrorismo nacionalista, ele quer se separar do país em que ele se encontra. E nós temos o terrorismo de Estado. Quando o próprio Estado, ele ataca a população. São estados totalitários, assim como Cuba, Venezuela, agora recente aqui, Sim. nossa vizinha, que o povo não tem liberdade. Na Europa temos alguma ali no Oriente, no momento, Sim, podemos citar? No Oriente nós temos, então, ou seja, você pega o Iraque antigo, quando você tinha o Saddam. Então, esses ditadores, eles atacam a própria população, provocando terror. Então, é chamado terrorismo de Estado contra o próprio povo, praticado pelo governo que detém o poder, seja um ditador ou seja uma oligarquia que está no poder. E nós temos agora recente, por isso que é importantíssimo esse programa, nós temos recente agora o terrorismo de organizações criminosas. Então, nós estávamos acostumados a ver a máfia italiana, a máfia japonesa, mas nós temos o terrorismo agora no Brasil por organizações criminosas que nem o PCC, o primeiro comando da capital em São Paulo. E a gente pode lembrar agora daqueles atos recentes dos presídios, ônibus sendo atacados, queimados com pessoas vitimadas. Exatamente. Então, ataque a bases policiais, morte de policiais, queimando ônibus, que gera essa situação de pânico e de insegurança total para o povo. Agora, já a organização criminosa, ela tem o objetivo econômico financeiro dela. Então, veja, por isso que nós temos, de acordo com o tipo, nós verificamos as ações e o que pode ser feito para que nós possamos prevenir e reprimir essas ações. Porque a gente vai aprofundar um pouquinho de tudo isso aqui. E agora quero também perguntar, doutor Vitor Hugo, e como é que a gente pode entender a existência do comunismo, o que onde ele nasce, em que espírito ele nasce? Bom, isso é uma pergunta excepcional e é também muito complexa de ser respondida, né? Porque as origens são diversas, né? As pessoas podem estar insatisfeitas com seus sistemas políticos, né? O próprio Coronel já abordou aqui os tipos de terrorismo e, por exemplo, um grupo dentro de uma nação que queira se emancipar pode usar o terrorismo como uma ferramenta para isso, né? Ou então pessoas insatisfeitas com questões sociais, sempre com objetivo, na maioria das vezes, objetivos políticos, né? E acabam por conduzir atos terroristas que normalmente são caracterizados pela violência, né? Foi feito até um estudo bem interessante sobre as diversas definições de terrorismo no mundo, né? Para se chegar a quais seriam as características principais de todas essas definições que definem o que é o terrorismo e tem a ver também com as origens. Então, por exemplo, violência, força, medo, ameaça e, de modo muito especial, efeitos psicológicos. Então, quem está motivado, quem tem a intenção de fazer um ato terrorista, muitas vezes não quer alcançar aquela vítima imediata, né? O alvo dele, na verdade, são os corações e as mentes de pessoas que provavelmente não serão atacadas não sofrerão as consequências diretas do ato terrorista. Então, são fatores interessantes para serem apreciados aí. Eu fico imaginando que tipo de inimigo é o terrorista, porque não se consegue prevenir, não se consegue se defender dele, ele chega de maneira sorrateira, traiçoeira, é um tipo de inimigo dificílimo. Exatamente, sim. Porque ele se mistura, e hoje em dia nós temos chamado de terrorismo urbano. Então, ou seja, ele se mistura com a população. É diferente, né? E o Vitor, ele é especialista nisso, né? Na atividade que ele veio do Exército Brasileiro. Quando você tem uma guerra declarada, você sabe qual é o inimigo, você sabe os limites. Uhum. Já o terrorista não, ele se mistura com a população. Então é muito mais difícil de identificar. Assim sendo, a atividade de inteligência de um país, ela tem que estar profundamente profissionalizada e bem estruturada para que você possa identificar as células. Porque muitas vezes a gente olha o terrorismo como uma grande organização, mas você tem que ver as células chamados lobos solitários, que ele individualmente, como nós estamos vendo isso agora, ele pega um ônibus, pega um caminhão e vê um local de aglomeração de pessoas e sai atropelando as pessoas para poder levantar a bandeira ideológica da causa deles. Por isso que é muito mais difícil. Então, se o Estado não estiver bem estruturado, com um sistema de segurança bem aparelhado e, acima de tudo, um sistema de inteligência, fica muito difícil o combate à ação terrorista. Vocês citaram aqui o lobo solitário. Como entender também um ato terrorista isolado de um indivíduo que não tem uma causa conhecida, mas que o que ele pratica também é um ato, como a gente acompanhou recentemente também em escolas, como a gente acompanhou nos Estados Unidos também bem recentemente. Ele não está em nome de uma causa, mas talvez de uma psicose, de algo. Também isso é terrorismo, não é? Quando se ataca grupos, quando se dizima grupos, escolas, pessoas quaisquer?
Não, certamente é um ato de violência muito sério que tem que ser combatido, mas para a definição de terrorismo isso é muito complicado também de ser feito, porque cada país tem uma definição diferente, né? O Brasil ele, conseguiu obter sua definição, né, a partir do parlamento e da sanção presidencial somente o ano passado. Se a gente for ver, o ato terrorista, um dos mais marcantes que nós tivemos na história, foi a destruição ali das Torres Gêmeas em 2001. Né? E os Estados Unidos já tinham o tipo penal do terrorismo há muito tempo, e na sequência modificou a legislação deles quase que por completo com aquele Patriot Act, e o Brasil, somente 15 anos depois, conseguiu dar o primeiro passo, que é ter o tipo penal. Agora, uma das grandes deficiências nossas atualmente no Brasil é não ter uma legislação que faça isso que o coronel estava falando, de integrar os órgãos, de modo especial os órgãos de inteligência, com aqueles que têm a responsabilidade por dar a resposta ao ato terrorista, ou impedir que o ato terrorista aconteça. Então, uma vertente é a vertente de investigação ou de ação, né, da persecução penal, e a outra vertente, talvez mais importante, é aquela da prevenção, né, para prevenir que o ato aconteça. E essa legislação, no fundo, no Brasil, nós não temos. Nós temos o tipo penal, né, foi a Lei 13.260 de 2016, que define bem claramente o que seja o terrorismo para nós, mas não temos uma lei ainda que integre, que diga efetivamente qual a responsabilidade de cada órgão em qual situação. Eu estou aqui com a lei brasileira, inclusive diz assim, o que é um ato terrorista segundo a lei brasileira. Certo. É quando um grupo utiliza a violência ou o terror para mostrar a sua ideologia, expor a sua causa. Para os terroristas, atitudes violentas valem... Bom, aí diz aqui, para a lei brasileira, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião e tem a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Está boa essa definição? A definição, Alberto, ela está boa. Porque se nós olharmos, o Brasil é signatário da Declaração Universal do Direito da Pessoa Humana. Após a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista as atrocidades praticadas por nossos irmãos judeus e por toda a população do mundo, praticada pelo nazismo, também que foi uma forma de terrorismo, o nazifascismo. Então nós tivemos isso, nós tivemos a Declaração Universal do Direito da Pessoa Humana. E na declaração, o Brasil, fundado nela, colocou como um princípio fundamental nas relações internacionais, está lá no artigo 4º da Constituição brasileira, o repúdio ao terrorismo, a solução pacífica dos conflitos. Então, a nação brasileira, amadurecendo no regime democrático, não aprova nenhum ato de terrorismo, mas aprova, na própria Declaração de Direito da Pessoa Humana, uma convivência pacífica entre os povos. E nós, e a Canção Nova, que tem esse papel importante como uma emissora cristã, nós seguimos o mandamento de Cristo. Quando Cristo foi pego no Morro das Oliveiras, que ele foi entregue, né, aos sacerdotes, Pedro puxou a sua espada e cortou a orelha do soldado do sacerdote. Cristo foi lá, fez o milagre, colocou a orelha de volta e falou, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Eles não entenderam. Então, nós que somos cristãos, nós sabemos que a solução para este mundo se dá pelo amor e pela paz. Então, mas as pessoas que não têm essa maturidade, e nós vemos no mundo, os cristãos são vítimas do terrorismo. Alguns segmentos que se dizem cristãos, descumprindo a Cristo, praticam, mas é isolado. Agora, nós temos países que têm outras denominações religiosas e que um cristão não pode participar da missa ou do culto de forma aberta, não pode nem construir igrejas. E aqui no Brasil nós temos essa liberdade. Aqui no Brasil, e o Papa Francisco tem colocado isso, aqui no Brasil nós temos a total liberdade de crença, de filosofia, mas infelizmente alguns segmentos não agem assim nos países onde eles dominam o país, onde o país é teocrático, uma determinada religião. O senhor nos traz uma questão que é uma das questões mais importantes na atualidade, que é também o terrorismo praticado contra os cristãos em vários países, sobretudo no Oriente, nos países de predomínio muçulmano, onde os cristãos são perseguidos e parece que o mundo faz vistas grossas a isto. Mas o cristianismo hoje é uma das religiões mais perseguidas e com atos terroristas atrozes, terríveis, que se sabe. A gente também sabe que o ser humano é movido por paixões. E muitas vezes, lamentavelmente, conduzido pela concupiscência da própria carne. O que eu gostaria de perguntar para os senhores é o seguinte: que combustível é esse que move o terrorista?
É uma paixão humana? É uma ideologia? O que move o terrorismo? E podemos fazer uma análise histórica também. Doutor Vitor Hugo, é dinheiro? É poder? É ideologia? Bom, normalmente o objetivo principal do terrorista é político, né? A nossa lei identifica vários, inclusive essa é uma falha talvez da nossa lei, nesse artigo, fala por motivos de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, mas esquece o aspecto político, né? Talvez esse tenha sido um dos grandes problemas para serem vencidos para a aprovação da lei, tanto que o parágrafo 2º do artigo 2º isenta os movimentos sociais, pelo menos do enquadramento como o terrorismo, né, os seus atos. De alguma maneira, então, foi tirada essa componente política, que é identificado pela maioria dos estudiosos do terrorismo como a verdadeira motivação para que um ato terrorista aconteça. Tanto que, nesse estudo que eu cito aqui, que na verdade existe uma monografia muito boa, uma tese de doutorado do tenente-coronel Leandro Novelli, das Forças Especiais do Exército, ele citou um outro artigo falando que 65% das definições de terrorismo do mundo, e foram avaliadas mais de 100 definições, indicavam como a política, como sendo a motivação política, como sendo a principal motivação para que os atos terroristas acontecessem. Então, a nossa lei, né, de desprezar o aspecto político, talvez seja uma falha, tendo em vista que é uma das grandes motivações para que o ato terrorista aconteça. Não, inclusive, quando nós tivemos aquelas últimas manifestações políticas no Brasil e que aqueles grupos se infiltravam e provocavam violência e morte, inclusive, no Rio de Janeiro, etc., ali, de fato, se fez essa análise. Aquilo é um ato terrorista, e as pessoas que praticaram aqueles atos deveriam ser enquadradas como terroristas. E aí se houve uma abafa também da classe política brasileira que não assim considerou, não é? Mas realmente é uma observação muito importante. Inclusive porque um dos grandes aspectos do terrorismo também é impedir ou dificultar o processo decisório estatal, né? O processo decisório estatal é um ato basicamente político, né? Impedir que as instâncias governamentais e republicanas tomem as suas decisões é quase que sempre o grande objetivo de uma organização terrorista. Muito bem. O nosso primeiro bloco de programa já se encerrou, a gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai também começar a ouvir o telespectador que está agora em casa nos mandando perguntas e questionamentos que eu vou repassar aos senhores. E vamos tentar entender no próximo bloco o que acontece na Europa, o que motiva aquele terrorismo praticado hoje na Europa, também nos Estados Unidos, mas tudo isso já depois do nosso intervalo.